handbike é um triciclo, onde que é duas rodas traseiras e uma roda na frente. E a gente não pedala, a gente fala mão-dalar. Só que eu vou falar pedalar para ficar mais fácil. A gente pedala com a mão. Então a gente faz esse movimento. Não é movimento alternado igual uma bicicleta. Nós fazemos um movimento contínuo. Só que tem diferença. Tem a handbike de speed e tem a handbike MTBA que eu uso. Só que a princípio eu comprei a handbike pensando só que locomoção. Porque como eu sou profissional da saúde e do movimento, eu não ia comprar um triciclo elétrico ou ia comprar uma cadeira elétrica. Não, eu queria tudo manual. Até então eu comprei para poder me locomover. Só que aí entrou um doido na minha vida, que é o Thiago Mafia. Eu mal comecei a pedalar dando uma volta na rua e queria me matar no primeiro pedal. Eu já queria te colocar. Já, não. Eu falei, calma aí, eu já não ando, é pra isso mesmo, pra não ter pressa. Não me aperta, não. Então, por muito tempo, praticamente foi quando eu comprei a handbike, ela chegou pra mim em março, final de março, até março de 2022. Até dezembro de 2022, eu usava uma handbike de passeio para praticar o esporte. Hoje é profissional. Não é bem profissional, mas hoje eu tô com a handbike um pouco melhor. Foi onde que eu tive que colocar na balança entre ter um telefone hoje do momento ou vender ele para montar essa handbike. Porque é muito caro ser cadeirante hoje no Brasil, que tudo é muito caro. Então, para mim não tirar daquele pouquinho que eu tinha para montar a handbike, eu abri mão do telefone e vendi para me comprar a nova handbike. Quando você fala que é muito caro ser cadeirante no Brasil, explica detalhadamente o que é ser caro. Então, beleza, vou falar de mim, já Nike. Hoje eu tenho uma cadeira muito boa. Uma não, eu tenho duas cadeiras muito boas. Que é hoje uma marca referência, que é da Jumper. Mas eu só consegui porque lá em novembro de 2021, a minha psicóloga, ela propôs em fazer uma vaquinha online para mim conseguir comprar as cadeiras. Então hoje, não vou falar de valores, não é que eu estou me achando, mas isso não é a realidade de todo mundo, todo cadeirante. Eu tive a ajuda de todos que sou grato eternamente que me ajudaram. Hoje de cadeira de roda eu tenho 25 mil reais de cadeira de roda. Essa aqui hoje, ela custa 11.200 reais. Porque é uma cadeira personalizada. Para mim não é personalizada de cor, não. É personalizada do que? Ela foi feita as minhas medidas e ela foi feita para mim. Tem outras cadeiras mais em conta? Sim. Mas no início eu usava uma de que não é barato. Eu tinha uma cadeira de 2.900 reais. Ela não me aguentou eu praticamente 6 meses. Porque às vezes a gente vê um cadeirante empinar, não é para fazer graça. O empinar a gente serve para quê? Para quê? Passar de obstáculos. Então ela não me aguentou porque eu estava muito pesado. Hoje eu tenho quase 90 quilos. Então, cadeira de roda é caro. Igual no início, eu tinha muita infecção de urina. Eu usava um catéter normal. Aí eu comecei a usar um hidrofílico. Por mês dava 3 mil reais de catéter hidrofílico. Só que depois eu aprendi a fazer o cateterismo. O catéter, no caso, é a sonda. Então eu comecei a usar a sonda normal porque eu aprendi a fazer um cateterismo limpo, normal, mas mesmo assim é caro. Hoje, de medicação e para mim poder fazer o cateterismo, fazer o cocô, é 1.600 reais. Eu ganho 1.300. Então, e o resto? Fisioterapia. Eu tenho filho. O pedal, que hoje eu tô indo em casa para não gastar minha handbike, para não ter que gastar. Então hoje eu tenho um gasto de 2.100 mensal e ganho 1.300. Então o pouco que eu tinha, eu tô usando para isso, porque eu não posso trabalhar ainda. Agora estou em processo para voltar a trabalhar.
E aonde também acontece, eu voltando a trabalhar, eu perco a metade do meu benefício, porque hoje por lei eu consigo trabalhar e ganhar pelo menos a metade. Então eu estou abrindo mão do que eu tenho garantido para me voltar a trabalhar, por quê? Eu dediquei a educação física, foi 10 anos. Sim. Simplesmente agora, me acomodar. Não, não vou me acomodar. Se eu não acomodei do início, eu vou agora que eu estou bom 100% praticamente, eu não vou desistir. Então eu estou abrindo mão praticamente do meu benefício para voltar a trabalhar. Então isso é uma coisa básica. A cadeira é caro. Hoje, Janeco, mas você compra um carro adaptado. Beleza. Só para adaptar um carro hoje é R$ 6.000, básico. E para você comprar um carro? Não tem como. Eu compro o carro, eu vou comer o quê? Meu filho vai comer o quê? Por mais que a mãe e a família deles não deixem faltar nada, eu tenho que ter a minha contribuição de pai. Fala que é pai e deixa aí os outros cuidar, é muito fácil. Então, tipo assim, eu tenho meus compromissos. Só que aí precisaria o quê? Um pouco o governo ajudar mais, porque nosso remédio é contínuo. Não é você toma hoje esse remédio, passou 7 dias, você não toma mais. Aí já tem outra coisa, questão de cuidado de pele. É onde que muita gente fala que eu sou Nutella, que eu sou cadeirante Nutella. Não. Se eu tenho esse gasto todo mensal, e se eu tiver alguma úlcera por pressão que fala que é escada, eu vou ter que tratar dela. Então eu vou ter mais um gasto. Então, já vem o caso que a gente aprende no SAD, o cuidado com a pele. A gente tem que usar um bom creme hidratante. Nem todo creme é hidratante. E já creme hidratante não é barato. Verdade. Então você já gasta muito. Protetor solar, você gasta muito. A cadeira de roda não é só sentar e andar. Você tem manutenção dela. Então é caro. Igual hoje eu preciso de uma outra almofada. Que é específico porque eu tô com um pequeno desgaste no meu quadril, minha perna fica aberta. Só uma almofada é quase R$ 4.000. Então você tem que economizar de onde você não pode para poder comprar. E é sobre isso que eu ia te perguntar, Joana, que você falou que 17 milhões de pessoas, né? 17 milhões tem tipo de deficiência. Tem, né, uma pessoa com 17 milhões de pessoas tem algum tipo de deficiência, sim, motora, auditiva, visual, ou visual, intelectual no Brasil. E aí, o que você acha que precisa ser feito para avançar esse atendimento, para avançar, né, o cuidado, ter mais apoio? O que você acha que precisa ser feito? Principalmente as pessoas entenderem que você tem algum tipo de deficiência, não é que a pessoa vai ficar em casa. Tem que entender que a gente tem que colocar essas pessoas com deficiência para a rua. As pessoas serem vistas. Porque aquilo que não é visto não é lembrado. Igual eu te fiz uma pergunta. Quantas pessoas com deficiência hoje você conhece? Talvez você não vai falar 5. Porque a maioria se esconde. Por falta de acessibilidade, às vezes por não aceitar a lesão. Eu falo que eu demorei a voltar para minhas redes sociais, eu demorei quase 2 meses. Então acontece, a gente precisa um pouco do governo. Não estou falando prefeitura, não, estou falando do governo geral. Falando de todos, né? De todos. De realmente ver que isso não é brincadeira e tem como melhorar a vida das pessoas. Igual eu falo, muita que eu escutei muito. Quando eu comecei na handbike, Joanike quer viver de bicicleta. Por que não pode também me apoiar a viver de bicicleta? Quantas pessoas têm isso como profissão? Só que eu, Joanike, tô nisso aí, não é só pensando em mim. Quando eu falo que eu tenho o propósito de Deus, é que hoje eu entendo. Que hoje eu, pela oportunidade que estão me dando, de estar falando isso para muitos que queria poder falar e às vezes não tem coragem. Então eu estou fazendo isso pensando numa coisa melhor. Porque se eu conseguir algum tipo de patrocínio, eu não quero patrocínio para mim. Eu quero proporcionar para outra pessoa que, assim como eu, tá numa cadeira de roda, de conseguir uma nova handbike para poder sair de casa. Ou até mesmo um projeto social voltado para isso. Às vezes não é só para o ciclismo, mas existem muitos outros esportes adaptados. Então é onde que também hoje, como profissional de educação física, igual aqui a gente tem a FUPAC, dos próprios alunos
começar a ver um pouquinho também para esse lado. Sim. Para a pessoa com deficiência. Se for pensar, tem muitas pessoas com deficiência. Então, um projeto social hoje voltado para o esporte, para qualquer tipo de deficiência, vocês não têm noção do que vai transformar a vida delas. Porque a handbike hoje traz a liberdade que a cadeira me tirou. Então, eu tento hoje na handbike por isso. Que eu quero conseguir levar o esporte para mais pessoas e que as prefeituras conseguem ver isso e não achar que é só andar de bicicleta. Do mesmo jeito que apoia o futebol, existem outras modalidades fora do futebol. Aqui na nossa região é muito forte o futebol. Você não vê outros esportes. Em Oratórios tem o atletismo, que é forte. Desde a época que eu estudava, tem esse projeto. Mas quais outras cidades que tem esse projeto fora do futebol? Hoje eu bato no peito e visto realmente mesmo a camisa da pessoa com deficiência. Para a gente ter o nosso espaço. Porque do mesmo jeito que eu nunca desisti e que vocês me gostam, falou que eu tô forte e tudo, é por causa disso que o esporte me ajuda muito na minha saúde mental. Porque senão eu vou ficar o quê? Preso numa bolha dentro de casa. Vivendo aquele mundinho. Pela vida adulta, todo mundo tem seu compromisso. Por mais que tenha algumas pessoas que se afastam, tem outras pessoas que chegam. Então, nesse 1 ano e 7 meses, eu aprendi que muitos amigos meus viraram desconhecidos e muitos conhecidos viraram meus amigos. Mas o que esses desconhecidos viraram meus amigos? Da rede social, de ver que eu nunca desisti. O pessoal da bicicleta, que é uma frase que eu tenho também. Hoje as minhas rodinhas levam onde meus pés nunca me levaram. Se eu tô aqui hoje, foi pós-acidente. Porque senão eu seria mais um profissional, às vezes comum. Mas a minha história de superação me trouxe aqui hoje e me deu o microfone para poder estar falando. Então hoje realmente eu defendo a bandeira do deficiente para isso. De sair de casa. Ah, mas tem pessoas que não conseguem. Hoje tem cadeiras de atletismo que o tutor, que é o quê? Que corre e empurra a pessoa. Então ela está saindo. Ela está saindo daquele quadrado dela e está sendo inserida na sociedade. Então hoje, tanto o podcast como o que eu venho praticando, eu estou querendo levantar essa bandeira das pessoas com deficiências não ter vergonha em sair para a rua. Até mesmo os familiares com medo de julgamento. E eu me afastei um tempo também das redes sociais no início por causa de julgamento. Mas isso não ia me fazer bem. Depois que eu saí, dei a cara a tapa, a minha vida mudou. Perrengue, vida triste, história triste, todo mundo tem para contar. Com certeza. E eu não vou vir aqui para contar a história triste. Eu vim aqui para mostrar o que aconteceu na minha vida pós-acidente. Sim. Então também estava muito cômodo também eu ficar em casa e não querer fazer nada por ninguém. Eu estaria sendo que egoísta. Então se hoje eu consigo passar isso para as outras pessoas, é isso que eu quero. Eu queria que as pessoas vissem a gente não como um coitado, e sim que a gente é uma pessoa capaz. Até mesmo voltar para o mercado de trabalho, que não tem. Eu falo porque teve uma pessoa que me procurou quando eu fui falar da rotina de cateterismo e tudo. Ela viu que eu ia ficar não sei quanto tempo fora, que ia gerar gastos para a pessoa. Mas eu queria mesmo realmente que as pessoas verem isso, sobre estar trazendo uma pessoa com deficiência para a sociedade. Porque isso é muito importante. Porque senão a pessoa vai viver muito ali naquele quadradinho dele, da casa dele, aquele ciclo familiar. Eu, depois que eu comecei a andar de handbike, eu conheci gente que eu nunca imaginaria conhecer. Abriu seu ciclo, né? Abriu meu ciclo. E só não abriu mais ainda por causa de falta de apoio. Porque eu tinha uma quantidade boa de seguidores, um engajamento bacana. Só que eu fui hackeado e denunciado. E aí, 2 empresas que eu estava conversando falou comigo: handbike não vende. Porque tem poucos praticantes.
E você não vai dar pra gente retorno financeiro. Então, antes, os empresários e até mesmo as prefeituras em ajudar, antes de pensar no financeiro, que uma hora vai dar o retorno. Ninguém faz um investimento hoje e amanhã vai te dar o retorno. Então, hoje, quando você mais aparecer, mais retorno vai. Porque hoje existe, aqui em Minas Gerais, 2 copas que dá visibilidade para a handbike, que é a Copa Internacional, que são 4 etapas. Aí vai ter até uma semana que vem em Araxá, e o Avelar Esportes, que são que do mundo do ciclismo, são 2 provas renomadas. Então hoje, você está numa dessas provas, você vai ser visto. Então é a hora onde que as empresas podiam estar pensando nisso, no caso, no meu da handbike, ou até mesmo outras pessoas do ciclismo. Com outras deficiências também? Outras deficiências também, está lá. Porque isso vai abrir muito mais o leque. Com certeza. E com isso vai trazer mais pessoas para o esporte. E a visibilidade tá aí, né? Tá aí. E o que eu quero, eu não quero para mim, igual eu te falei desde o início. Porque é mais como ficar em casa. Você acha que eu vou ficar pedalando com a mão, fazendo tanto esforço à toa? Não é à toa. Além da minha liberdade, eu quero trazer pessoas com deficiência para o mesmo mundo que eu estou vivendo hoje, que é de liberdade. E é um trabalho social, né? Porque a gente... É nada melhor do que a gente tá vivenciando aquilo, né, Tio Alisson? É falar e fazer. Né? Isso. Então isso é muito importante. Pode falar, Tio.